Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo de domingo e hoje vamos fazer uma leitura das mensagens de Paulo de Tarso, que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia é a gente fazer hoje a leitura de uma mensagem e dar continuidade nas próximas semanas às outras leituras das mensagens de Paulo e também no Livro dos Espíritos, a gente identificar quais as perguntas que Paulo de Tarso respondeu, né, na obra, nessa obra. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse dia que, se você está assistindo agora, no domingo de manhã, está se iniciando. Se você está em qualquer outro horário, qualquer outro dia, que também Deus te abençoe nessa hora. Que Deus a todos nos ilumine, inspire e vamos pensar na responsabilidade de ler e comentar uma passagem, né, trazida por Paulo de Tarso. Quem acompanha aqui o canal sabe que tem uma leitura do livro Paulo Estevão, que eu estou deixando aqui no cardzinho, para quem não leu ainda o livro, eu faço a leitura com os comentários de todo o livro, já está disponível aqui no canal. Então, vamos começar com a primeira mensagem de Paulo, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Só lembrando, né, que Paulo de Tarso foi o grande divulgador das ideias cristãs, né, que naquela época ainda não tinha esse nome de cristianismo, né, esse termo cristianismo é só após Constantino IV, mas a ideia de cristão, né, com Lucas, a gente aprende lá no livro Paulo Estevão, já estava colocado. Paulo foi o grande disseminador das ideias, então, cristãs, nas 4 grandes viagens que ele fez, como a gente viu no livro Paulo Estevão, certo? Então, ler as mensagens de Paulo não é como ler uma mensagem qualquer. Paulo ou com qualquer outra mensagem, né? Com todo respeito aos outros espíritos, mas Paulo foi seguramente a maior figura cristã, né, daquele tempo, né, pela relevância, né, pela sua combatividade, pela sua determinação em defesa do Evangelho e principalmente também por conta da maneira como decorreu a vida dele, né, de alguém que foi perseguidor da Igreja do Caminho, dos primeiros cristãos, para depois, né, ser o maior difusor dessas ideias. Então vamos, sem mais delongas, vou compartilhar aqui a mensagem. Essa é, pelo menos que eu identifiquei, a primeira mensagem de Paulo de Tarso. É curioso que existem outras referências a Paulo quando a gente procura, né, Paulo no Evangelho, a gente vai ver a referência a Erasto como discípulo de Paulo, São Vicente de Paulo, que é outra pessoa, né, é outro espírito, e comentários, né, sobre algumas passagens de Paulo. Então, se referindo a Paulo já como a partir de mensagens de Paulo que estão nas suas cartas, que estão naquilo que ele deixou como legado. A primeira, então, mensagem que a gente identifica é essa que está aqui no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 15, que é exatamente o item que fala sobre o perdão
das ofensas, instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Então, veja que, que, que preciosidade que é a gente identificar essa mensagem neste capítulo, neste item. Por quê? Porque Paulo foi aquele que, quando se converteu, teve aos seus amigos, toda a rede social que o apoiava, né, como doutor da lei, como, né, uma pessoa de destaque na vida ali de Corinto e tudo mais, todos contra ele, a família contra ele, e ele teve que fazer esse exercício de perdão, inclusive, do pai, né, que o rejeita depois que ele se converte às ideias cristãs. Assim também, quando ele se converte, ele precisa perdoar aquelas pessoas do caminho que também o rejeitam, porque sabem que ele ainda é que ainda pensam, né, que ele está ali como um perseguidor disfarçado, né? Assim também, né, quantas vezes ao longo das suas pregações ele foi preso, açoitado, apedrejado, né? E teve que fazer esse exercício. E talvez o exercício mais importante de perdão e de conciliação, porque a ideia de bem-aventurados misericordiosos é a ideia de conciliação, foi com Tiago, em que ele e Tiago têm perspectivas muito diversas sobre o Evangelho, embora, né, todos os dois quisessem dar a sua melhor contribuição para o trabalho cristão, mas eles tinham ali posições muito diferentes, e chega um momento, que é quando Paulo vai de Corinto para Jerusalém atender ao chamado exatamente de Tiago, em que ele tem que fazer novamente o exercício de conciliação que Tiago também estava fazendo com ele. Então, esse exercício do perdão, esse exercício da compreensão, da conciliação, que é o capítulo 10 do Evangelho, que nos conclama, seja quando nós estamos certos, seja quando nós estamos errados, a conciliar com o próximo, né? A perdoar, né? Essa foi uma tarefa, essa foi uma questão que perpassou a vida de Paulo, né? Em diversas oportunidades. Assim também vamos combinar como perpassa a nossa, né? Então vamos ver como e o que Paulo exatamente vai escrever aqui no Evangelho para deixar registrado para nós sobre a questão do perdão. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, olha só como ele começa. Ao inimigo é pedir perdão a si próprio. Aos amigos é uma prova de amizade. E quando nós perdoamos, nós nos mostramos melhores do que nós éramos. Então, o perdão é sempre uma prova de perseverança no bem, e quando a gente faz isso, a gente dá um passo à frente na nossa caminhada. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se fores duros, exigentes, inflexíveis, se usares de rigor, até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Aqui, né, a gente tem aquela ideia que está na mensagem, na oração que Jesus nos ensina, né? Senhor, perdoai-nos
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, perdoai, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. É o exercício de compreensão com o outro que faz com que a gente se afine mais com a lei de Deus, e isso é o, entre aspas, perdão de Deus para nós, né? Quer dizer, o perdão de Deus, na verdade, é na medida em que você se está mais de acordo com a lei, você tem menos repercussões negativas das suas próprias inferioridades, porque você tem menos inferioridade. Se formos duros, exigentes, inflexíveis, isso mostra a dureza do nosso coração, né? E não é que Deus não nos perdoe por isso, é que nós estaremos submetidos, permaneceremos submetidos à lei de Deus, que é a lei de amor, e nós estamos indo contra a lei de amor, né? Então, Paulo vai continuar aqui dizendo, ó, ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Por que sua própria condenação? Por conta disso. Ele revela, procede assim, revela a sua dureza de coração, né? A sua incapacidade de conciliação com o outro e, portanto, né, está se distanciando ou se colocando distante da lei de Deus de amor, de perdão, de conciliação. Continua Paulo. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes vós quem desferiu o primeiro golpe? Se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível. Essa, porém, é mais uma razão para serdes indulgentes, para não vos mostrar desmerecedores da censura que lançastes. Então, essa passagem aqui, esse miolinho que a gente leu, né? Quando ele diz, preste um pouco atenção, será que não foi você, né? Será que nós não temos uma parcela de responsabilidade quando nós estamos numa relação, né? E nessa relação há um problema tal que um de nós se sente ofendido, né? Então, se por qualquer razão nós percebemos que a partir das nossas próprias ações nós cometemos alguma coisa que possa ser censurado, ou mais ainda, que aquilo que nós estamos acusando no outro é parte daquilo que nós mesmos fazemos, então a gente tem que calçar a sandália da humildade, né? E reconhecer o nosso erro. Sem dúvida, diz Paulo, o nosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível, né? A se criar uma situação onde ele também poderia buscar a conciliação. Mas, se assim é, mais uma razão para que a gente seja indulgentes. Vamos lá continuar. Admitamos que, em dadas circunstâncias, fosses realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e não fizestes que degenerasse em querela grave, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Então veja que Paulo está nos chamando a atenção para a responsabilidade que nós temos diante da posição do outro que se sente ofendido. Será que nós não temos nenhuma responsabilidade sobre isso? Será que nós fizemos tudo o que era possível para minimizar, para não polemizar, para tornar aquela situação mais leve ao invés de mais pesada e mais difícil?
Admitamos finalmente que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos clementes, pois maior será o vosso mérito. Então é como se fala de Jesus, né? Não tinha pecado nenhum e ainda assim suportou a infâmia daqueles que o acusaram e perseguiram e mataram, né? Se nós não temos, se nós não fizemos nada, se nós não temos, se a nossa conduta foi absolutamente correta, mesmo assim, perceba que aquela pessoa, né, que está ali numa posição de te acusar ou de fazer alguma coisa negativa contra você, ela ainda não aprendeu a fazer de outra forma, ainda não aprendeu a fazer o melhor, mas Deus pede contas a cada um de nós das nossas das nossas atitudes. A atitude do outro é a atitude do outro. A questão é, e a nossa atitude qual é? Né? Se o outro ofende, acusa, ataca, qual é a nossa atitude? O que nós aprendemos com Cristo? Nós aprendemos a acusar, atacar, né? Desejar mal, como fala, né? Quando você espera se vingar do outro, não aprendemos isso. Então, as nossas ações têm que revelar aquilo que nós somos, aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Olha aí, o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, ao passo que interiormente sentem um secreto prazer pelo mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. Então veja, o perdão nos lábios, é aquele que está apenas na racionalidade, está apenas na palavra, mas não está no coração. Não se conciliou de fato com o outro, ainda se sente magoado, ainda se sente ferido, né? Ainda sente o desejo de ver o outro numa posição negativa ou espera os resultados negativos com prazer, né? Em relação ao outro. Sentem um secreto prazer pelo mal que lhes advém. Ou diz, não, tudo bem, eu perdoo, mas olha, vamos fazer o seguinte, não quero te ver nunca mais. Né? Essa é a verdadeira conciliação? Não, não é. Então, Paulo vai dizer, o verdadeiro perdão, perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É aquele que diz, amigo, tudo bem, esquece isso, todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, vamos seguir em frente. É o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Então, a grande questão está em que o cumprimento da lei de Deus não se limita àquilo que nós falamos. Está diretamente relacionado àquilo que se passa no nosso coração. Então, não adianta a gente aparentar uma coisa e ser outra. Não adianta a hipocrisia, ou como Jesus sempre fala, a iniquidade, né? Aqueles que estão pregando uma coisa, fazendo outra, aqueles que pregam uma pureza de coração, mas estão com o coração completamente corrompido ou com uma vida completamente corrompida, né? A mesma coisa com perdão. É claro, e a gente
observa isso no capítulo Amar os inimigos, que amar o inimigo não é sentir uma afeição por aquele que nos está prejudicando, mas é não agravar, é fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, mesmo ele, em algum momento, tendo nos prejudicado ou nos prejudicando naquele momento exatamente que nós estamos. Mas quando nós não estamos bem, e assim também diante de Deus, nós pedimos, amigo, me compreende, né? Ou quando a gente passa depois do momento e percebe os nossos erros, a gente diz, amigo, me perdoa, porque eu não estava bem. E o que a gente espera do outro? Que o outro nos perdoe. Então, assim nós devemos fazer também. A mesma coisa em relação a Deus. Deus, eu estou aqui, nossa, eu estou que eu não dou conta de mim, né? Me ajuda nessa hora. E o que a gente espera? A ajuda, né, dos amigos espirituais, enfim, que percebendo a nossa fragilidade, vem nos ajudar. Assim, quando a gente observa a fragilidade do outro, a fragilidade moral, não nos cabe censurá-los, porque nós também estamos passando ainda, estamos ainda no processo de consolidação das nossas conquistas morais, como aquelas pessoas que convivem conosco. Então, o exercício do perdão tem que ser para nós um exercício contínuo, um exercício de vida, porque nós vamos esbarrar constantemente com os erros e com as fragilidades morais uns dos outros. Então, continua Paulo, ninguém se impõe a ele por meio de palavras vãs e de simulacros, a Deus, né? O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão é reconhecido muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, veja como Paulo vai aqui consolidar, né, essa ideia de esquecer o passado. Então, por quantos caminhos Paulo passou? Paulo foi apedrejado, perseguido, inclusive com as pessoas, né, da alta corte do Império Romano, que ele não guardou rancor daquelas pessoas, né? Tocou em frente à vida, né? Tem uma passagem que ele diz, né? Uma coisa faço aqui, deixando para trás, olho para frente e sigo, né, na direção das coisas que estão por vir. Então, a ideia do perdão é esquece o passado, deixa o passado no passado, não fica julgando, não fica marcando as pessoas, não estigmatiza as pessoas pelos seus erros, né? E vamos em frente, porque a cada dia basta o seu mal. Olha só quanta coisa bacana a gente tem aqui, né, dessa experiência de Paulo e dessa mensagem que ele trouxe para nós. Na semana que vem, vamos fazer um comentário sobre a próxima mensagem de Paulo, eu não sei quantas agora de cabeça, mensagens de Paulo tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente vai fazer, então, o comentário da próxima mensagem no próximo estudo de domingo, tá certo? Espero que você fique com Deus, que Deus te abençoe, que essa mensagem do perdão toque o seu coração, para que a gente possa aprender, como diz no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a nos suportar uns aos outros, mas até o exercício que a gente deve fazer, né? No capítulo 6, ele é uma mensagem que diz que a gente, como se estivesse dizendo assim, não peço nem para que tenha afeição real, mas que a gente se suporte umas às outras pessoas, e esse exercício do amor, do perdão, né? Exercício do amor nesse sentido, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. É um exercício diário, o exercício de todo dia, o exercício de agora, o exercício para hoje, para amanhã, né? Que é o exercício de consolidação do bem em nossas vidas.
Que Deus te abençoe a vida, que Deus te abençoe o dia, a família, a sua casa, ao seu coração, e que todos nós possamos, fortalecidos no bem, nessa busca de compreensão mútua, de reflexão sobre o Evangelho, que todos nós possamos nos fortalecer para dar conta e testemunho das nossas vidas. Que Deus te abençoe nessa hora. Um grande abraço e até.